No ar, pela TV CPAD, o seu programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje é líder da Assembleia de Deus Missão em Brasília. Ele é comentarista de lições bíblicas de Escola Dominical Adultos da CPAD e também líder do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Seja muito bem-vindo, pastor Douglas Roberto de Almeida Batista. A paz do Senhor, pastor Gilberto, é uma alegria muito grande voltar a participar do Teologia em Foco. Um abraço ao companheiro e a todos os nossos irmãos e irmãs que estarão participando conosco. O foco de nossa entrevista de hoje é a supremacia das Escrituras. Vamos ao foco. Bem, pastor Douglas, qual a importância e a necessidade de estudarmos a supremacia das Escrituras? Bem, a supremacia das Escrituras, como bem o termo remete, significa a superioridade das Escrituras. Ou seja, a Escritura está em um nível acima de outra autoridade na vida do cristão. Para nós, a Bíblia Sagrada é a única infalível regra de fé e prática. E nós vivemos tempos pós-modernos, tempos em que o relativismo e também a desconstrução de valores cristãos vem se intensificando, de modo que é de extrema relevância e também de extrema importância nós reafirmarmos essa convicção de que a palavra de Deus é superior e está acima de qualquer dogma, de qualquer ideologia humana, principalmente nesse período chamado de pós-modernidade ou também de modernidade líquida, em que os valores absolutos foram substituídos por valores efêmeros. Desse modo, considero de relevada importância nós reafirmarmos a superioridade das Escrituras na vida do cristão. E qual é o principal ponto ou argumento utilizado por aqueles que tendem a desacreditar as Escrituras? Eles utilizam que ponto ou que argumento e o que nós devemos fazer para desarticular esse pensamento? Bem, acredito que um dos pontos principais é desacreditar a autoridade das Escrituras enquanto valor e como modelo padrão para a conduta do ser humano. Essa modernidade líquida, por exemplo, foi cunhada por um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês. Ele disse que a partir da Segunda Grande Guerra, a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Ela encontrou um forte princípio de ascensão na década de 70 e agora no século 20 e 21 ela chegou no seu apogeu. E então a maior desconstrução em relação à Bíblia Sagrada é de retirá-la desse contexto da cultura judaico-cristã e desacreditar os valores que nela contém. A sociedade não aceita mais valores absolutos. Tudo agora é relativizado. Pastor, e o argumento, acredito que o senhor já ouviu bastante alguém dizer algo do tipo assim: a Bíblia Sagrada ela não é digna de credibilidade porque foi escrita por mãos de homens. É um argumento, inclusive, senso comum, inclusive, né? Muita gente diz isso. E como é que a gente faz para contra-argumentar essa questão? Porque, afinal de contas, de fato, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, foram escritas por mãos de homens. Esse é um fato, né? É preciso destacar isso, que Deus usou homens que foram inspirados a escreverem as Escrituras. Então, no princípio teológico e doutrinário, a inspiração é divina, mas os autores são humanos. Porém, apesar disso ser verdade, nós acreditamos realmente que o texto bíblico foi divinamente inspirado e que o que está escrito ali não é vontade humana. Os próprios autores, escreveram sobre isso, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, 2 Timóteo, também capítulo 3, versículo 16, os autores, Pedro e Paulo, dizem claramente que a divina inspiração das Escrituras autenticam sua veracidade. Mas nós temos também, para contestar, as provas de autenticidade, tanto internas quanto externas. Porém, é preciso que se esclareça isso a todas as pessoas,
que não apenas o texto em si autentica a palavra, mas também as evidências externas, como, por exemplo, o curso da história, o universo, as leis da ciência e todos os demais fatos registrados nos anais da história comprovam a autenticidade do texto bíblico. E quando a Bíblia apresenta os erros desses homens, que inclusive foram autores do texto, quando a Bíblia apresenta os erros deles, não dá uma certa falta de credibilidade naquilo que foi escrito, ou é o contrário? É exatamente o contrário. Isso demonstra claramente que os autores inspirados pelo Espírito Santo não se preocuparam em harmonizar e apresentar seus autores como pessoas acima da média, como homens totalmente idôneos e íntegros. Eles cometeram erros, mas os erros que cometeram foi de ordem individual, da vida pessoal. Não cometeram erro ao escrever o texto bíblico. Como, por exemplo, Davi, que escreveu 73 dos 150 salmos e cometeu adultério, cometeu assassinato, e também o próprio Moisés, autor do Pentateuco, que não foi autorizado a entrar na Terra Prometida, porém a falha humana desses homens não desqualifica a autoridade das Escrituras, nem tampouco a sua inspiração. Nós vamos para um breve intervalo, Pastor Douglas. E a você, irmão, amigo internauta, aguarde um pouquinho que já já nós voltamos. Novo currículo de escola dominical da CPAD. Uma proposta inovadora que começa pela definição das capas, coloridas, modernas, idealizadas com o objetivo de criar uma identificação com o público a que se destina. Perceberam os novos nomes das revistas de escola dominical? Agora, todo o currículo faz parte de uma grande família chamada Lições Bíblicas. Derivada das lições bíblicas adultos, esta nova nomenclatura carrega para as demais faixas etárias o conceito do que realmente são, um material que tem origem e se fundamenta em uma única fonte, a Bíblia Sagrada. Vanguarda, inovação. É a CPAD, oferecendo recursos para que os professores de escola dominical estejam bem aparelhados para transmitir as verdades do reino de Deus a seus alunos. E não para por aí. São diversos recursos que fazem de cada revista um rico e precioso conteúdo voltado para o ensino da Palavra de Deus. Prepare-se para este novo tempo e surpreenda-se com o novo currículo de escola dominical da CPAD. Você sabe o que é Pix? É o novo jeito instantâneo de fazer transferência entre contas bancárias. O que ninguém te falou ainda é que é a maneira mais rápida de você investir na obra missionária. Então, faça agora um Pix de pelo menos R$2 com a chave eufasomissões2reais@gmail.com e invista no reino de Deus. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus no Brasil a fazer o trabalho dela. Detalhes em eufasomissões.com. Realização Sename CGADB. Apoio CPAD. De volta com seu programa Teologia em Foco, entrevistando hoje o pastor Douglas Batista, comentarista de lições bíblicas de escola dominical, inclusive a primeira lição de escola dominical do ano de 2022 é de autoria dele. Pastor Douglas, nós estamos falando sobre a supremacia das Escrituras. A questão é, outras religiões também têm seus livros base. Por que a Bíblia é diferente desses livros, ou no que a Bíblia, as Escrituras, se diferenciam desses outros livros das demais religiões do mundo? Bem, em primeiro lugar, as Escrituras reivindicam a autoridade divina. A palavra de Deus, ela própria, se declara como sendo inspirada divinamente. Nós temos no texto bíblico uma série de profecias que já se cumpriram cabalmente, autenticando as veracidades das revelações.
nós também temos um outro fator que é de relevada importância, que é a ação do Espírito Santo na vida daquele que se aproxima da leitura da Bíblia e o convence do pecado, da justiça, do juízo, transforma vidas, transforma caráter, o que não se pode observar nas demais literaturas que dizem ser sagradas. A Bíblia Sagrada, ela é um livro sui generis por conta disso. Ela é a revelação escrita de Deus para a humanidade. E ela se autentica internamente e externamente por meio de vários fatores, entre eles o já citado questões de profecia e também dados históricos que estão registrados no texto bíblico que se comprovaram verdadeiros, não só dados históricos, mas também dados da ciência e principalmente, como já disse, essa questão de ordem espiritual que é capaz de transformar vidas, transformar mentes, transformar caráter para que a humanidade experimente a salvação em Cristo. Pastor, nós costumamos dizer, na verdade teologicamente assim defendemos, é assim que acreditamos nós assembleianos, que a Bíblia é inerrante. O que quer dizer exatamente a palavra inerrante e aplicada às Escrituras? O que é que eu quero dizer exatamente quando eu digo as Escrituras Sagradas são inerrantes ou a Bíblia é inerrante? Bem, nós usamos essa expressão tanto da inerrância quanto da infalibilidade. Às vezes esses termos são confundidos, usados como sinônimos, mas eles têm distinções entre si. Quando falamos que a Bíblia é inerrante, estamos dizendo que ela não erra. Quando dizemos que ela é infalível, quer dizer que ela não falha. Alguns eruditos acreditam que a Bíblia é apenas infalível, que ela não falha no que diz respeito a questões espirituais, mas que ela contém erros históricos, erros científicos. Porém, para nós, os pentecostais, a Escritura é tanto infalível como inerrante. Ela não falha naquilo que promete e ela também não erra naquilo que diz. E não só os aspectos de ordem espiritual. Ela não erra em dados históricos, ela não erra em dados científicos, ela não erra em situação alguma. Por isso, a nossa expressão, a Bíblia, ela é inspirada, ela é infalível e ela também é inerrante. Lamentavelmente, a teologia pós-moderna criou níveis de inerrância. Porém, para nós, a inerrância da Bíblia ela é absoluta. Não há falha e não há erro. Esse é o contexto geral do conceito de inerrância. E quanto à questão de textos que aparentemente apresentam contradição, como é que a gente, por exemplo, em determinado momento a Bíblia diz, sobretudo no Novo Testamento, da cura de um cego, já um outro evangelista diz que foram 2 cegos. Esses aparentes erros, eles acontecem em razão de quê? Bem, é importante ao fazer a interpretação do texto bíblico analisar o contexto cultural, o contexto histórico em que o texto está inserido. E todos eles podem ser harmonizados, podem ser explicados, porque cada autor, por exemplo, dos evangelhos, teve uma perspectiva diferente ao registrar os fatos acontecidos. Por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, chamados de evangelhos sinóticos, porque eles veem a vida e o ministério de Jesus sobre uma mesma perspectiva, especialmente o ministério de Cristo na região da Galileia. Já o evangelho de João, por exemplo, ele observa o ministério de Jesus sobre uma outra ótica, especialmente nas viagens que Jesus faz a Jerusalém. Mateus, Marcos e Lucas registram parábolas, milagres extraordinários, e João não se detém a essas questões. João trata mais dos discursos teológicos, das doutrinas que Cristo ensinou. Então, ao observarmos a perspectiva de cada autor, nós vamos perceber que os textos se harmonizam. Um enfatizou a cura de um cego apenas, o outro achou interessante registrar que eram 2. E isso, em hipótese alguma, desautoriza a autenticidade, veracidade ou inspiração do texto bíblico. O senhor falou agora de inspiração do texto bíblico. Quanto à questão da inspiração divina, nós pentecostais acreditamos que a Bíblia ela é inspirada e a inspiração dela é verbal e plenária. Por que nós acreditamos que a inspiração da Bíblia é verbal e plenária e o que significa exatamente isso?
Bem, o texto bíblico já citado aqui, de 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1,20, ambos os textos, os apóstolos Paulo e Pedro dizem que a inspiração da Bíblia é divina. E essa inspiração é verbal, porque o texto de 2 Timóteo 3,16 usa um termo grego, né, que é a junção de theo, Deus, e pneu, que é soprado. Então, soprada por Deus. Isso é o sentido de inspiração. Ela foi soprada por Deus e os autores escreveram aquilo que Deus soprou. Porém, é preciso esclarecer que soprada por Deus não significa ditada por Deus. Deus não ditou, não é psicografia, é inspiração. E essa inspiração fez com que os seus autores escrevessem aquilo que Deus revelou. E é importante destacar que a inspiração, ela não é das ideias, ela é também nos vocábulos. Cada vocábulo que está no texto bíblico foi divinamente inspirado. E é isso que nós chamamos de inspiração verbal. Ela não é um ditado, os autores não foram usados por Deus como meros robôs, eles foram usados na sua própria personalidade, cada um com a sua particularidade, tanto que usaram gêneros literários diferentes, vocabulário diferente, cada qual de acordo com a sua própria cultura, inspirados por Deus verbalmente para escrever o texto. E também afirmamos que ela é plenária, porque a inspiração é plena, ela é total. Não há na Escritura um texto mais inspirado e outro menos inspirado. De Gênesis a Apocalipse, a inspiração é a mesma e a autoridade também é igual. E outro detalhe importante é de que se a inspiração é plena, então nada pode ser acrescentado ao texto e nada pode ser retirado do texto, porque nós não necessitamos de nenhuma outra revelação além daquela que já está revelada na Bíblia, que é a inspirada palavra de Deus. Nesse caso aí, então, mostra exatamente aquilo que o senhor falou há pouco, de que o texto não foi psicografado, de que as impressões, de fato, do autor e o estilo literário de cada um está ali no texto? Exatamente. É por isso que é importante o estudo da hermenêutica, o estudo da exegese. A hermenêutica são os princípios de interpretação, a exegese é a aplicação desses princípios, ou as etapas a serem observadas, porque se não observarmos essas questões, nós vamos fazer a interpretação equivocada. A hermenêutica adotada pelo pentecostalismo é o método histórico, gramatical, em que se observa o gênero literário, o vocabulário utilizado, a cultura em que está inserido o autor, o que significava aquelas palavras para os primeiros leitores, e o Espírito Santo de Deus deixou livre cada um dos autores para se expressarem de acordo com a capacidade cultural de cada um deles. Por exemplo, o apóstolo Pedro, ele, de acordo com a Escritura, era um homem indouto, e indouto não quer dizer analfabeto, como às vezes alguém interpreta. Indouto quer dizer alguém que sabe ler, sabe escrever, e tem algum conhecimento, mas não é versado numa formação mais avançada. E então a primeira epístola de Pedro, por exemplo, ele não escreveu de próprio punho, ele precisou de um amanuense, né, de um auxiliar, que foi Silas, também conhecido como Silvano. E a segunda de Pedro ele já escreve de próprio punho. Então quando nós lemos primeiro de Pedro e segundo de Pedro, nós vamos descobrir ali diferenças, né, de vocabulário, diferença de gramática, mas a inspiração, tanto de um texto quanto de outro, são divinas. E quanto aos textos literários, aos gêneros literários, o senhor falou há pouco, quais encontramos na Bíblia? Olha, o que predomina é a narrativa, principalmente no Antigo Testamento. Cerca de 40% do Antigo Testamento é narrativa. A narrativa são histórias que estão registradas conforme elas aconteceram, especialmente os chamados livros históricos do Antigo Testamento. E depois nós temos o gênero chamado gênero lírico, que é a poesia, a prosa, o poema, e a Bíblia então se classifica no Antigo Testamento dessa forma, né? Temos o Pentateuco, e aí temos os livros históricos,
e os livros poéticos, que se compreendem como Salmos, Cânticos, e Eclesiastes, e também Provérbios, e o livro de Jó também é classificado como poético, mas não se pode dizer assim categoricamente que exista um único gênero literário. Por exemplo, no livro de Jó, ele usa um gênero literário, mas ele também é história narrativa. E depois nós temos os livros proféticos, que a profecia também é um gênero literário. Os próprios evangelhos é um gênero literário, né? Porque o evangelho não é biografia. O evangelho tem parte de biografia, mas parte didática. Inclusive os evangelhos é uma inauguração de um gênero literário presente apenas na Bíblia Sagrada. E além disso, nós temos, nos gêneros literários, nós temos o uso de parábolas, de fábulas e de outras expressões literárias para, de alguma maneira, chegar até o leitor e fazer-se entender. O Espírito Santo, então, agiu desse modo, permitindo o uso dessas várias vertentes. E repito, outra vez, o uso do gênero literário, de prosa, de poema, de narrativa, eles não invalidam a inspiração bíblica. Nós vamos para mais um breve intervalo, pastor. E a você, amigo, irmão, internauta, aguarde mais um pouquinho que já já nós estamos de volta. Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Mais um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu programa Teologia em Foco, entrevistando o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. O foco de nossa entrevista é a supremacia das Escrituras. Pastor Douglas, conversando ainda sobre a supremacia das Escrituras, gostaríamos de saber do senhor o seguinte: qual a forma correta de se estudar a Bíblia, considerando que é um livro de difícil compreensão ou de difícil interpretação? No bloco anterior, o senhor falou sobre hermenêutica, exegese. Apenas a exegese e a hermenêutica são suficientes para a compreensão do texto bíblico? Nós acreditamos que todo ser humano, ao se aproximar de qualquer livro, ele traz consigo pressupostos pessoais. E não é diferente ao nos aproximarmos da leitura da Bíblia. Toda vez que a gente for ler a Bíblia, nós trazemos conosco as ideias adquiridas, herdadas de nossos pais, da família, da cultura em que estamos inseridos, e corremos o risco, então, de fazer uma interpretação equivocada. Por isso, nós usamos as regras da hermenêutica, aqui já citadas. O método histórico gramatical é o mais utilizado por nós, os pentecostais, e repudiamos outros métodos que existem, como métodos pós-modernos, que tentam, de alguma maneira, relativizar o texto, ressignificar o texto e até mesmo focar o texto de acordo com o interesse do leitor e não com a intenção original do autor. Porém, apesar da hermenêutica ter métodos aqui já citados que são de relevada importância, nós, os pentecostais, cremos que de nada adianta eu usar métodos científicos, racionais e lógicos se eu não tiver a iluminação do Espírito Santo ao interpretar a Bíblia. E essa iluminação do Espírito Santo precisa ser compreendida não como uma revelação à parte, não é uma revelação extra daquilo que já está no texto bíblico.
quando nós vamos ler a Escritura, o Espírito Santo vai nos ajudar a compreender, por isso que se diz que o Espírito Santo auxilia, porque ele vai nos ajudar a compreender aquilo que já está ali revelado. Esse se chama, então, iluminação do Espírito Santo. Ele vai iluminar a nossa mente, a nossa compreensão, e não vai trazer nenhuma novidade extra daquilo que já está no texto. E a outra coisa que nós pentecostais também levamos em conta é a experiência. A experiência vivida, a experiência praticada ao ler o texto. Ressaltando ainda que a nossa experiência, ela não interpreta o texto. É o contrário. Quando eu vou à Bíblia Sagrada, eu não levo a minha experiência para sobrepor a Bíblia. A minha experiência precisa ser autenticada pela Bíblia. Ela precisa ser aprovada, precisa ter o aval da Escritura, senão a minha experiência não tem valor. E nós somos acusados, por vezes, nós os pentecostais, de usarmos uma hermenêutica pentecostal, que valoriza a experiência acima da hermenêutica, que valoriza a iluminação do Espírito acima das regras gramaticais, e isso não é verdade. Nós nos aproximamos da Bíblia Sagrada crendo que o Espírito Santo nos ilumina, que a experiência tem o seu valor, mas não desprezamos as regras gramaticais. Há quem diga por aí, por exemplo, que a Bíblia é um livro ultrapassado, se considerar que é um livro milenar. E até já se discutiu, enfim, foi um grande barulho nas redes sociais, quando certo líder disse que a Bíblia precisava ser atualizada. Como estudioso da Bíblia, como teólogo que o senhor é, o que é que o senhor tem a dizer a este respeito? Bem, em primeiro lugar, eu quero reafirmar a imutabilidade do texto bíblico. O texto bíblico não muda. Cristo mesmo disse: passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que está preconizado na palavra de Deus é imutável. Os valores, a ética e a moral presente no texto bíblico não podem ser ressignificados, não podem e nem devem ser atualizados. O que nós temos hoje nessa idade pós-moderna, o período pós-moderno, é a tentativa de alguns segmentos de se adequarem comportamentos que são condenados pela Bíblia Sagrada. Então, em lugar das pessoas se emendarem, de se arrepender de seus pecados e submeter à autoridade da palavra de Deus e permitirem que o Espírito Santo transforme as suas vidas, eles querem que a Bíblia Sagrada se adeque, se harmonize à sua prática pecaminosa. E então, alguns se levantam, principalmente teólogos liberais, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada ou precisa ser reinterpretada para atender aos interesses desses grupos que não querem abandonar a prática do pecado. Então, como teólogo pentecostal, quero reafirmar outra vez a imutabilidade do texto bíblico. Nada pode ser alterado. Aliás, o próprio Cristo disse a João isso lá na ilha de Patmos, registrado no livro do Apocalipse. Se alguém acrescentar ou retirar alguma coisa desse livro, será penalizado. Pastor, e por falar em antiguidade ou por falar em texto antigo, aí nós temos os dois testamentos. Um escrito com registros bem mais antigos e o outro há cerca de 2000 anos. Qual relação tem o Antigo com o Novo Testamento? Eles se completam, eles se harmonizam, ou o Novo Testamento substitui o Antigo? Porque há quem pratique apenas o que está escrito no Novo Testamento e desconsidere o que está no Antigo. O que é que o senhor tem a dizer sobre este assunto? Bem, a estrutura do texto bíblico, como citou, se divide em duas grandes partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. A palavra testamento, ela vem da Vulgata Latina. O texto em hebraico, de repente, o mais acertado seria dizer Antiga Aliança e Nova Aliança, ou Antigo Concerto e Novo Concerto, mas é uma questão de nomenclatura e nós usamos então a expressão testamentum do latim, E o Antigo Testamento é a revelação de Deus, especialmente para a nação de Israel. E o Novo Testamento é a revelação de Deus para a Igreja de Cristo. O Antigo Testamento, ele é conhecido nas Escrituras também como a lei,
ou a lei de Moisés. E a lei, ela contém vários ritos e vários cerimoniais, mas elas apontam para Cristo. Não só a lei, a Torá de Moisés, mas também os livros históricos e os proféticos. De modo que a lei se cumpre em Cristo. Aliás, Cristo é o único que conseguiu cumprir a lei. De modo que o Novo Testamento não anula o Antigo, ele é cumprimento dele. E nós observamos isso. Pastor Douglas, e em relação à questão do comportamento do cristão em um Estado laico? Bem, o Estado laico é regido por uma Constituição e o cristão tem sua vida regida pelas Escrituras. Como o cristão deve administrar essa questão? Obediência à Constituição ou às Sagradas Escrituras? Essa pergunta é intrigante e é extremamente polêmica. É importante destacar que o artigo 19 da Constituição brasileira é o que estabelece o nosso modelo de Estado laico. E o modelo do Estado laico brasileiro é um modelo colaborativo. A Igreja colabora com o Estado e o Estado colabora com a Igreja. Esse é o nosso modelo. Porém, a imprensa vem fazendo uma campanha apresentando um outro modelo de Estado laico que não está no texto constitucional. Estão apresentando um modelo de laicismo, que é um Estado laico quase que ateu, que não aceita a manifestação religiosa no espaço público. E esse não é o nosso modelo, é o que a imprensa quer vender. Porém, em relação à sua pergunta, a Bíblia Sagrada tem exemplos muito clássicos contra isso. Por exemplo, quando os apóstolos foram levados à prisão, eles foram veementemente proibidos de falar e pregar acerca de Cristo. E eles responderam às autoridades constituídas dizendo: não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos, e importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando o texto constitucional ou qualquer outra lei, ou decreto, ou norma, ele não contraria a nossa fé, não contraria os nossos valores, nós vamos obedecer. Por exemplo, leis de trânsito. Não há na Bíblia Sagrada nenhum texto que vai desabonar a conduta do motorista do trânsito. Limite de velocidade, parar na faixa do pedestre, não ultrapassar pelo lado proibido, e etc. Agora, quando um decreto, uma lei, qualquer que seja, contraria os nossos valores cristãos, então nós ficamos com a autoridade da Bíblia. É por isso que nós estamos estudando nesse próximo trimestre, ou nesse primeiro trimestre de 2022, sobre a supremacia das Escrituras. Ela está acima da Constituição Federativa do Brasil. E aí nós somos acusados, por causa disso, de pregarmos a desobediência civil, porque nós colocamos o texto bíblico acima da palavra. A Escritura diz que eu não devo matar, então não vou matar. A Escritura diz que eu não devo furtar, então não vou furtar. A Escritura diz que eu não devo mentir, então não vou mentir. E mesmo que alguma lei, uma imposição, eu receba proibindo isso, ou me incentivando a fazer isso, eu não posso cumprir. E é um problema sério porque, por exemplo, a questão da homossexualidade é um tema em voga, sendo discutido. Daqui a pouco mais, alguém, baseado nessa ideia de laicismo, vai querer obrigar um pastor a realizar um casamento homossexual no âmbito religioso, o que a própria Constituição não permite, porque nós somos um Estado laico colaborativo. Mas se um decreto, uma decisão judicial determinar, o pastor ele precisa estar amparado para dizer não e se preparar para sofrer a punição da desobediência que vai ter que fazer. Então são tempos difíceis. Nós vivemos uma insegurança jurídica no Brasil, constantemente o texto constitucional é rasgado, interpretações subjetivas. Nós temos hoje muitos intérpretes do saber jurídico chamado uma hermenêutica pós-positivista, que é uma hermenêutica que não se atém à letra da lei, mas que fica procurando nas entrelinhas o que deveria ser para os dias de hoje. Infelizmente, são tempos difíceis, mas
Respondendo então assim, categoricamente, o cristão fica sempre com a Bíblia. Pastor Douglas, a CPAD está lançando seu novo currículo de escola dominical e estreia o ano de 2022 com o senhor sendo comentarista das lições adultos, a supremacia das Escrituras. O que é que os alunos podem esperar desse primeiro trimestre de 2022 na escola dominical? Bem, pastor Edilberto, nós estamos com um material didático elaborado para atender esse novo currículo e, como já citado, o tema é a supremacia das Escrituras, a superioridade da Palavra de Deus. E o subtema é a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Justamente com esta proposta de resgatar de volta o lugar das Escrituras como sendo a autoridade final de fé e prática. Quando falo em resgatar, não estou dizendo que a igreja não tinha a palavra nesse lugar, mas em virtude dos ataques, das desconstruções, das ideologias anticristãs de que nós estamos sofrendo na sociedade pós-moderna, então a proposta é reafirmar a autoridade da palavra de Deus. De modo que a lição de número 1 tem como título a autoridade da Bíblia, trazendo então esses conceitos da autoridade, das evidências internas, das evidências externas, que autenticam a veracidade do texto bíblico. E aí tratamos, já na lição de número 2, a questão da inspiração, o que é inspiração, detalhadamente verbal e plenária, e reafirmando que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós refutamos expressões que às vezes são utilizadas até de modo ingênuo, mas elas têm nas entrelinhas uma outra utilidade. Por exemplo, quando se diz a Bíblia contém a palavra, quando eu afirmo assim, eu estou dizendo que ela contém palavra de Deus e também contém palavra de homens. Então eu não posso usar essa expressão, porque para nós a Bíblia não apenas contém, ela é a palavra. E também tratamos de lições sobre a inerrância do texto bíblico, lições que tratam da interpretação, com algumas regras da hermenêutica. Existem lições tratando também sobre como ler a Bíblia, a disciplina da leitura. Também temos lições que fazem abordagem da estrutura da Bíblia, quantos anos levou para escrever, quantos foram os autores, quais os idiomas que foram utilizados, os gêneros literários, nessa abordagem que nós já fizemos aqui no Teologia em Foco, e também apresentam uma síntese do Pentateuco, dos livros históricos, dos livros poéticos, dos livros proféticos, dos evangelhos, do livro de Atos. Apresenta, por exemplo, Lucas Atos como modelo para a igreja odierna, principalmente a igreja pentecostal, e também tratamos sobre epístolas paulinas, epístolas gerais, o livro de Apocalipse, e por fim as lições encerram convocando todos os alunos a se tornarem assíduos leitores da Bíblia, e não meramente leitores, estudantes da Bíblia, porque ler é uma coisa, estudar é outra coisa. Ler já é um bom caminho, já é um passo grande. Agora, estudar é ter um tempo a mais para um devocional, para fazer anotações, para fazer pesquisas e fazer consultas. Então, estamos estimulando ao término do trimestre que ao final do trimestre todos nós sejamos leitores, estudantes e cumpridores da Palavra de Deus. Então, o Teologia em Foco de hoje é uma espécie de amostra, uma pequena amostra do que nós teremos no primeiro trimestre de 2022? Sim, de modo bem sintetizado, é uma amostra daquilo que nós vamos estudar juntos nesse trimestre mais profundamente. Pastor Douglas, muito obrigado por ter atendido o nosso convite de estar, inclusive, presencialmente aqui conosco, né? Depois de muitos meses sem recebermos no Teologia em Foco entrevistado presencialmente, o senhor inaugura esse novo momento que acreditamos nós, teremos mais outros entrevistados aqui presencialmente em nosso estúdio. Muito obrigado, Deus abençoe, obrigado mesmo pelo carinho de ter atendido o nosso convite. A alegria é sempre minha, a honra é sempre nossa. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a CPAD,
Deus abençoe a todos os internautas que estarão assistindo o Teologia em Foco. Um abraço a todos, Deus abençoe. A você, amigo, irmão internauta, muito obrigado pelo carinho da audiência. Caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, inscreva-se. Você também pode ativar as notificações para receber lembretes de novos conteúdos postados. Não esqueça também de comentar, curtir e compartilhar com o maior número de pessoas possível. Que Deus te abençoe, até nosso próximo encontro e a paz do Senhor Jesus.